Bem-vindo ao BizuCast, o podcast que transforma a lei seca em conteúdo direto, claro e útil para quem trabalha ou quer trabalhar na segurança pública. Aqui você ouve as principais leis federais cobradas nos concursos e aplicadas no dia a dia dos agentes da lei. Quer ir além? Acesse kbizu.com e tenha acesso a conteúdos exclusivos. BizuCast, a qualquer hora, em todo lugar, no seu ritmo. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise focada em alguns artigos bem específicos do Código Penal Militar, sabe? Aquele Decreto-Lei 1001 de 69. Isso mesmo. Vamos mergulhar nos artigos 10 a 24. Eles definem o alcance da lei, quem está sujeito a ela e trazem os conceitos-chave. E tem atualizações importantes de 2023 também. Exato. Ok, vamos desvendar isso. Perfeito. E olha, esses artigos são... É a base de tudo, né? Eles que montam um cenário para a gente entender o resto do código. O quem, quando, onde da coisa toda. Exatamente. Antes de falar dos crimes em si, a gente precisa entender onde a lei pisa. Bom, começando pelo artigo 10, então. Crimes militares em tempo de guerra. Aqui a coisa parece que, se expande bastante, né? Muito. Não é só o crime que acontece lá no fronte, ou o crime militar típico. Certo. O que chama atenção é a amplitude. Por exemplo, tem um inciso lá, o terceiro, a linha B. Ele diz que um ato que comprometa a preparação para a guerra, ou a eficiência militar. Mesmo longe da batalha. Mesmo longe. Isso já pode ser crime militar. Mostra uma preocupação enorme com a prontidão total, né? Nossa. E tem mais. O inciso 4º ainda puxa para dentro crimes comuns, da lei comum mesmo, se forem praticados em zona de operações ou território inimigo ocupado. Entendi. Isso já leva para outra questão. Quem exatamente responde por essa lei? O 11 fala de militares estrangeiros aqui, né, salvo tratados. Isso. Mas e os nossos? Os que não estão na ativa direto? Pois é, a reserva. Reformados, como fica? Aí entram os artigos 12 e 13, que, aliás, foram atualizados em 2023. O 12 diz que o militar da reserva ou reformado, se estiver trabalhando na administração militar. Ah, numa função administrativa. Exato. Ele é equiparado ao da ativa para fins penais. E o 13 complementa. Mesmo fora dessa situação, eles continuam sujeitos à lei se praticarem um crime militar ou se forem vítimas. Entendi. A ideia é manter a disciplina valendo para eles também em certas condições. Isso. E tem o artigo 14, também atualizado. Esse é curioso, diz que um defeito na incorporação, tipo uma irregularidade, Sei. né, não livra a pessoa da lei penal militar, a não ser que essa irregularidade fosse conhecida antes do crime. Puxa, é bem rigoroso, né? Reflete a importância que se dá à disciplina militar uma vez que a pessoa está lá dentro, incorporada ou matriculada. É o que diz o artigo 22, que também mudou um pouco em 2023. A falha administrativa não anula a responsabilidade penal depois. Faz sentido pensando na lógica militar. Bom, além de definir quem, o código define bem o quando e como. Por exemplo, tempo de guerra, no artigo 15. É algo bem formal, né? Sim, muito formal. Precisa de declaração de guerra ou reconhecimento formal do estado de guerra, ou então um decreto de mobilização nacional. Não é qualquer conflito. É um marco legal bem definido. Exato. E falando em definições importantes, a de superior, no artigo 24, é crucial. E foi atualizada em 2023 também. O que mudou? Agora ficou explícito que a superioridade não é só pelo posto ou antiguidade. Inclui também a autoridade funcional. Ah, alguém do mesmo posto, mas que está numa função de comando sobre o outro? Exatamente. Isso resolve umas dúvidas que podiam surgir, sabe? E impacta direto nos crimes contra a hierarquia. Entendi. E tem outros detalhes práticos, né? Contagem de prazo, no 16. Inclui o dia do começo. Isso, usa o calendário comum e o 17 usa o salário mínimo como referência para algumas coisas penais. O maior viginde no país na data da sentença. E o 23 que equipara a comandante quem tem função de direção. São detalhes que buscam dar uniformidade, clareza na aplicação. Essa questão da superioridade funcional, por exemplo, é super importante em comandos temporários ou estruturas mais complexas. O código ainda fala de crimes contra país aliado, no 18. E o 19 faz uma distinção que parece bem importante. Qual? Sobre infrações disciplinares,
O Código Penal Militar não é para isso, né? Fundamental essa diferença. O CPM trata de crimes. As infrações disciplinares, as transgressões, são outra coisa. Ficam lá nos regulamentos disciplinares de cada força. E quem diz? São esferas diferentes de responsabilidade. Exato. E para fechar essa parte, o artigo 20 mostra de novo o peso do tempo de guerra. A pena do crime cometido nesse período geralmente é a do tempo de paz, só que aumentada de 1/3. Uau, um aumento automático. Sim, para mostrar a gravidade maior. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Vimos que a lei penal militar se alarga muito em tempo de guerra, que um grupo bem amplo está sujeito a ela, ativa, reserva em certas condições, reformado, estrangeira, até quem entrou com falha na incorporação. Isso. E que as definições são super precisas, tempo de guerra, superioridade, tudo para dar base para a aplicação do código. E as atualizações de 2023 buscaram mais clareza ainda, né? Exatamente, esses artigos são os alicerces. Eles delimitam onde a justiça militar atua, no tempo, no espaço e sobre quem, e os ajustes recentes vieram para refinar isso, deixar mais preciso. Fica então uma reflexão, né? Se o artigo 15 define tempo de guerra com base nesses atos formais, declaração, mobilização, como que a lei penal militar se aplica em cenários mais cinzentos? Tipo, conflitos que não têm essa declaração formal ou operações militares que não se encaixam nesse modelo clássico? Boa pergunta. Fica aí a questão sobre como esses conceitos se adaptam ou não a contextos de guerra híbrida ou operações não declaradas formalmente como guerra. Como a lei interpreta isso na prática? É um ponto interessante para se pensar, sem dúvida. A aplicação da lei em cenários modernos e fluidos. Este foi mais um episódio do BizuCast, sua dose de conteúdo jurídico direto e sem enrolação. Quer aprofundar seus estudos? Acesse agora kibizu.com. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, bons estudos e foco na missão!